Como Adão e Eva morreram? A verdade assustadora que todos precisam saber. Você já parou para pensar nas consequências assustadoras do primeiro pecado da humanidade? O que aconteceu naquele dia no Jardim do Éden não foi apenas uma história antiga. Foi o início de uma realidade sombria que afeta a todos nós até hoje. Deus havia dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 17. Mas Adão e Eva não caíram mortos imediatamente. Ou será que caíram? O que realmente significa essa sentença divina? Prepare-se para descobrir verdades que podem mudar completamente sua visão sobre a vida, a morte e o destino eterno. Essa é uma jornada para confrontar o impacto devastador do pecado, mas também para encontrar a esperança da redenção. Deus deu a Adão uma ordem clara: você é livre para comer de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. Gênesis 2, versículos 16 e 17. O que torna essa advertência assustadora? Deus não disse que eles poderiam morrer, mas que certamente morreriam. Não era apenas um aviso simbólico, era uma declaração literal e espiritual de juízo. A pergunta é: como eles morreram? Vamos desvendar isso em 3 níveis profundos: espiritual, físico e relacional. A morte espiritual, separados da fonte da vida. O impacto mais imediato do pecado foi a morte espiritual. Adão e Eva, que antes viviam em comunhão perfeita com Deus, agora estavam afastados de Ele. Antes do pecado, eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Após o pecado, esconderam-se de Deus e costuraram folhas para cobrir sua nudez. Gênesis 3, versículos 7 e 8. Isso reflete a ruptura imediata no relacionamento com o Criador. A separação espiritual é simbolizada pela expulsão do jardim e pela colocação de querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, versículos 23 e 24. A morte espiritual é o estado de separação de Deus. Não há comunhão, paz ou vida verdadeira fora dele. É por isso que Paulo declara em Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mesmo hoje, sem Cristo, estamos espiritualmente mortos, vivendo uma existência vazia. Mesmo quando pecamos, Deus está sempre pronto para nos oferecer um caminho de volta. Sua graça é maior que nosso pecado e seu plano de redenção é perfeito. Adão trouxe morte, mas Cristo trouxe vida. Em Romanos 5, versículos 18 e 19, Paulo resume essa verdade poderosa. Assim como por uma só transgressão veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça que traz vida para todos os homens. Adão representa a queda da humanidade, enquanto Cristo é a esperança da redenção. Por meio de Jesus, a morte espiritual é vencida, a morte física é redimida e os relacionamentos são restaurados. Adão e Eva morreram de 3 maneiras. Embora Adão e Eva não tenham caído mortos no instante em que comeram do fruto, a sentença foi decretada: você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3, versículo 19. Antes do pecado, eles tinham acesso à árvore da vida que lhes garantia a imortalidade. Com o pecado foram privados dela, tornando-se sujeitos à decadência e à morte. Adão viveu 930 anos, mas como todos os humanos após ele, experimentou a morte física. Gênesis 5, versículo 5. 2. Morte física. A morte física é um lembrete constante do impacto do pecado. Ela nos lembra que somos frágeis, dependentes de Deus e que nossa vida terrena é temporária. Como o autor de Hebreus afirma, está determinado que os homens morram uma só vez e depois disso enfrentem o juízo. Hebreus 9, 27. 3 mortes nos relacionamentos.
O pecado também trouxe morte nos relacionamentos, entre Adão e Eva, entre os humanos e a criação, e até mesmo entre a humanidade e seu propósito original. Veremos em 3 etapas relacionamento humano. Adão culpou Eva pelo pecado. Gênesis 3, versículo 12. Iniciando um padrão de blame shifting, transferência de culpa, que vemos até hoje. Segundo desequilíbrio de papéis, Deus disse a Eva: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Gênesis 3,16. Isso reflete o surgimento de tensões no relacionamento conjugal. Terceira maldição sobre a criação. O solo foi amaldiçoado e o trabalho, que antes era prazeroso, tornou-se árduo e cheio de sofrimento. Gênesis 3, versículos 17 e 18. O pecado não destrói apenas nossa relação com Deus, mas também nossos relacionamentos com os outros e com o mundo ao nosso redor. Porém, há esperança de restauração por meio da graça divina. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus anunciou que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia sobre Jesus Cristo, que veio para destruir o poder do pecado e da morte. Deus fez roupas de pele para Adão e Eva. Gênesis 3, versículo 21, o que implica o sacrifício de um animal para cobrir sua vergonha. Isso aponta para o sacrifício final de Cristo, que cobre nossos pecados, espiritual, física e relacional. Essa morte é o destino de todos nós, mas a história não termina aí. Deus oferece vida eterna em Cristo Jesus. 1. O pecado traz morte, mas Cristo traz vida. 2. A morte espiritual pode ser revertida quando nos reconciliamos com Deus. 3. A morte física não é o fim. Em Cristo, ela é o começo da vida eterna. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento. Escolha a vida. Como diz Romanos 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gostou dessa reflexão assustadora e reveladora? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos impactantes. Estamos a preparar uma outra novidade. Deixe seu comentário. O que você aprendeu com a história de Adão e Eva?